O nosso projeto de física trata da obtenção de dados empregando o filtro de Kalman implementado em placa Arduino. E qual é a grande questão por trás disso? A ideia do nosso projeto é a seguinte: quando nós recebemos a proposta no começo do semestre, nós pensamos que quando você faz qualquer coisa com uma placa Arduino e trabalha com sensores, os sensores adquirem muitos erros do ambiente. Erro de leitura, erro de medição, erro devido a coisas que são totalmente aleatórias. Então a nossa ideia foi, como é que a gente faz para tratar todos esses erros e deixar a leitura do sensor mais próxima do valor real daquela medida que a gente quer encontrar. Então a gente decidiu implementar um filtro de Kalman na placa Arduino e resolver esse problema. E a ideia básica por trás disso é que a maioria dos problemas da natureza são regidos ou por equações diferenciais, quando você modela de maneira aproximada e simplificada, ou melhor ainda, por sistemas dinâmicos lineares. Os sistemas dinâmicos lineares são regidos por essas duas equações que a gente está vendo na tela. Essas equações relacionam as variáveis de estado, na verdade são sistemas dinâmicos lineares discretos no tempo, relacionam as variáveis de estado presentes com as variáveis de estado do passado do processo e variáveis de controle, e tem essa função WK-1 que trata do ruído do processo. E basicamente a ideia para resolver esse problema, a gente tomou o conceito de Rudolf Kalman. O Kalman ele nasceu na Hungria, em Budapeste, em 19 de maio de 1930, engenheiro eletricista, matemático, inventor, foi formado pelo MIT em 53, e ele publicou em 60 o conceito-chave que resolve esse problema de estimador ótimo. Ele resolveu esse problema que se chama estimador linear quadrático. E aí ele desenvolveu um filtro, e esse filtro resolve, dado uma medida de alguma coisa, que é tratada por um processo totalmente aleatório, randômico, estima aquilo que é mais próximo do valor real. Então, em 1960, ele escreveu esse artigo que fala sobre a predição e estimativa. E aqui são as equações de Kalman. As equações de Kalman, elas são um total de 5 e tratam de dois momentos quando você faz uma medida. Falam da predição do valor, em que ele prediz qual seria esse valor dado o valor passado e dado outras variáveis como variáveis de controle, a covariância do problema. Ele faz uma análise geral da estatística da situação. E a segunda parte das equações de Kalman são as equações de correção. Primeiro faz uma predição e depois ele corrige essa predição. E aí entram outros fatores, outras estimativas que têm a ver com a variância da medida, com a variância do sensor. E tudo isso a gente encontrou uma maneira de implementar na placa Arduino. Então, o filtro de Kalman ele tem seus fundamentos matemáticos baseados na teoria da probabilidade, a teoria de sistemas dinâmicos, sistemas estocásticos, e numa coisa muito conhecida que é o método dos mínimos quadrados. E tem diversas aplicações. A gente pode falar que quando você fala em tomar dados de um sensor e tratar esses dados, o filtro de Kalman talvez é a melhor resposta, a melhor ferramenta que a gente tem para resolver esse problema. Ele é um estimador ótimo, é garantidamente a melhor solução. E aí é o seguinte, a gente tem as seguintes aplicações. Pode aplicar em controle. Quando você trabalha com controle, você precisa saber, dado o seu projeto, você precisa saber como você vai responder ao ambiente. Medida de pressão, temperatura. E aí, se você não tomar de maneira correta esses dados vindos do sensor, você pode ter respostas que não deveriam ter sido dadas. Um exemplo de aplicação de filtro de Kalman é, por exemplo, no radar, quando o controlador de voo tem que tomar a posição dos aviões no ar, por exemplo. Essa estimativa é feita com um filtro de Kalman. É feita toda uma modelagem do sistema dinâmico do voo do avião, das trajetórias, e o filtro de Kalman estima a posição do avião. Ou então, por exemplo, quando você tem um satélite que orbita a Terra e tem que tomar alguma informação de algum lugar, ele faz essa medida com um sensor. O sensor ele tem a sua confiabilidade, que é dada pela variância da medida crua, da medida tomada do sensor. E para tratar os dados do sensor, o que é muito comum em engenharia aeroespacial, engenharia aeronáutica, se usa o filtro de Kalman, que ele estima o valor real ele estima o valor mais próximo do valor real dessa medida. Então, o que a gente fez? Implementar tudo isso,
a gente desenvolveu um meio de falar se o nosso filtro está certo ou errado. Aí nós aproveitamos a ocasião, o laboratório em que a gente teve que estudar o movimento de um objeto ao longo de um plano inclinado. Então a gente decidiu implementar um filtro de Kalman para tratar as medidas do sensor ultrassom. Então, na primeira coisa que a gente fez uma modelagem do comportamento do sensor ultrassom. E a gente fez uma modelagem linear. A modelagem linear, além de ser a mais simples, é a melhor para se trabalhar, porque a gente consegue sempre resolver problemas que sejam de natureza linear. Então, para fazer essa modelagem, a gente usou o seguinte código. Esse código aqui do MATLAB, que é simplesmente o método dos mínimos quadrados implementado. Nós pegamos as medidas do sensor quando está uma distância real mínima, uma distância real máxima, e aí nós fizemos um fit linear, e esse fit deu a melhor equação que se ajusta a esses valores. E aí a gente teve um comportamento, a gente fez uma predição do comportamento linear do sensor. Entretanto, ainda com essa predição, nós chegamos em alguns problemas que envolvem ruídos. Os ruídos eles não deixam de existir, mesmo com a predição linear. E para tratar esse ruído, a gente usou o filtro de Kalman. O primeiro passo para lidar com isso foi estimar a variância do sensor. Então a gente pegou todas as medidas do sensor, as medidas cruas, sem nenhum tratamento, e aí a gente jogou no nosso código em C++, e rodando o código a gente estimou a variância da medida. Para estimar a variância do processo, a gente foi fazendo testes e verificando qual era a constante que melhor se adequava para estimar os valores das posições. Então aqui na apresentação a gente vê o valor teórico. Esse valor teórico foi estimado com o software Matemática, e de um objeto descendo plano inclinado a uma inclinação de 4 graus. Então um meio de G seno de 4 foi estimado pelo matemático como sendo 0,3418. No entanto, nesse mesmo caso, nesse mesmo experimento, a gente fez a estimativa com o nosso sensor ultrassom, tratou os dados com um filtro de Kalman. Você pode observar a curva tratada com filtro de Kalman é praticamente uma curva contínua. Para tomar como exemplo, a gente pode tomar os outros experimentos feitos pelos outros alunos, e você observa que existem vários pontos que estão fora dessa parábola. Essa parábola que está sendo traçada, ela não foi traçada após o fit, ela foi traçada tão somente com os pontos que foram obtidos no experimento. Então, essa curva não recebeu nenhum tratamento para ficar assim, ela simplesmente foi dada assim pelo filtro de Kalman. E aí a nossa resposta foi que a gente teve que o termo quadrático, que é o termo que representa 1 meio de G seno de 4, o nosso deu 0,3286. E se você comparar com o termo teórico, 0,3418, dá um erro de 3,86%, que é muito pequeno para um experimento que foi feito com ferramentas que estão passíveis a vários tipos de erros. E para testar a robustez do nosso código, para ver o quanto ele suporta variações de medida, a gente fez um segundo experimento. Nesse segundo experimento, a gente colocou o plano inclinado a uma inclinação de 8 graus e deixou o objeto descer. E a gente pegou também as posições com o sensor ultrassom, com uma diferença. Propositalmente, a mão do operador entrou várias vezes na frente do sensor para gerar ruídos gravíssimos, a fim de alterar totalmente a medida. Então a gente fez o mesmo processo, tratou as medidas com o filtro, as medidas foram tratadas automaticamente pela placa Arduino com o filtro de Kalman, e a gente tem essa parábola que está sendo vista no gráfico. Essa parábola, como se pode ver pelas retas que aparecem na parábola, ela não teve nenhum tratamento com o MATLAB. Não é uma parábola feita por um fit a partir da equação de grau 2 que a gente obtém. É uma parábola que é determinada somente pelos pontos obtidos após a filtragem usando o algoritmo de Kalman. Então, a gente tem um valor teórico a partir do software matemático de 0,182, e a gente obteve como resultado uma aceleração, o termo quadrático, de 0,5441. Isso dá um erro de 20%. E a conclusão é que, mesmo forçando o erro para que ele pudesse comprometer totalmente a medida, a gente teve um erro de apenas 20%, que é pouco, dado o que foi feito para interferir nas medidas. Então, basicamente é isso que o nosso trabalho faz. A gente tentou desenvolver uma maneira de aprimorar as medições a partir da placa Arduino e deixar esse código
não só para implementarem nos projetos desse ano e melhorarem o desempenho dos seus projetos, mas a gente quer deixar isso como uma técnica que fique para os laboratórios do próximo ano, para serem empregados aqui no ITA e fazer com que os laboratórios sejam cada vez mais precisos, a gente tenha respostas cada vez mais próximas da realidade. E a longo prazo a gente pode pensar que isso pode ser implementado em termos de Brasil mesmo, a gente distribuir essa ideia nas outras universidades e fazer com que mais experimentos e mais escolas sejam cada vez mais precisos usando essa técnica. Então tudo que a gente fez foi encontrar um mecanismo específico, uma espécie de receita para que os próximos alunos possam usar o que a gente implementou no Arduino. Então basicamente é isso o nosso projeto. E a gente tem aqui um vídeo onde a gente vai mostrar, vai testar e vai dizer o que está acontecendo. Então aqui o usuário ele tem um sensor ultrassom e aí o usuário vai movendo o objeto diante desse sensor e a gente quer mostrar a resposta do filtro de Kalman e como ela estabiliza. Então, para tratar esse problema, a gente estudou a variância desse sensor, usando aquele código, encontrou a variância, e a gente estimou uma variância baixa para esse processo, porque quando você tem uma medida, é esperado que ela não flutue, é esperado que o sensor responda sem dar várias medidas, as medidas flutuando no tempo rapidamente. E com essa ideia da variância baixa, a gente vai rodar aqui para observar esse processo. E essa aqui foi a resposta do nosso sensor. Aqui, medida em metro. A resposta do sensor é muito estável. E aqui a resposta a gente pode ver como sem o filtro as medidas flutuam muito, enquanto que com o filtro ela fica estabilizada em um valor que é a melhor estimativa, a estimativa ótima para esse sistema, supondo que esse sistema é um sistema dinâmico linear discreto no tempo. E esse é o nosso projeto.